Fala rapaziada, tudo em ordem? Juninho Abrão aqui. Nesse vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que normalmente os alunos fazem, né? Qual a melhor forma de estudar o meu instrumento musical? Qual a estratégia para aproveitar melhor o tempo? Porque o que vai acontecendo naturalmente é o aluno ir pegando informações e às vezes ele se empolga com as últimas matérias e vai abandonando as matérias que aprendeu há tempos atrás, né? Ou às vezes o aluno está empolgado para solar bem e começa a estudar somente coisas relacionadas à técnica, ao solo, à improvisação e esquece a harmonia, esquece a teoria musical, esquece repertório e acaba se tornando um músico desequilibrado, né? Então tudo que eu vou falar hoje está no PDF. Se você quiser receber, é só você me chamar aí no WhatsApp. E nesse PDF segue até uma planilha onde você vai poder anotar o assunto que você está estudando, o BPM, o andamento, a velocidade que você conseguiu fazer esse exercício naquela determinada data e usar isso depois como uma comparação para, com o passar do tempo, você perceber a evolução que você teve. Toda semana eu gravo aulas novas para um aluno meu chamado Carlos Epainos, que é de Moçambique e estuda comigo há alguns anos. E esse vídeo de hoje, como é super importante, eu sei que vai ajudar muitas outras pessoas, eu combinei com o Carlos de disponibilizar esse vídeo gratuitamente nas minhas redes sociais para ajudar os músicos que me acompanham. Então vamos lá, vamos começar com as dicas. Como essa pessoa que vos fala irá completar nos próximos dias meio século de vida, 50 anos de idade, eu posso dizer com propriedade que antigamente era mais fácil de se concentrar no estudo e de estudar, né? Logicamente que hoje tem muito mais informação em nossas mãos, mas ao mesmo tempo esse excesso de informação, todos os recursos que a internet nos proporciona, acaba também ao mesmo tempo desviando a nossa atenção, fazendo se tornar quase impossível o músico sentar ali no seu quartinho, na sua sala de estudo, por algumas horas para estudar com dedicação. Então, o primeiro conselho é: se você realmente quer ser um músico de alto nível, se você realmente quer ser um músico, top e quer fazer a diferença na música, você já tem que começar fazendo a diferença nisso. De preferência, quando você for estudar, deixe o seu celular com alguém que possa atender as ligações, anotar os recados e considere o seu estudo como uma coisa muito séria. Eu acredito que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo, enquanto você está no trabalho, você não pode ficar mexendo no seu celular, né? A não ser que for um caso de emergência. Então, considere o seu estudo diário de música como uma coisa muito séria, como o seu trabalho. Logicamente, faça isso se isso for possível, tá? Agora, se você estiver usando o computador para estudar, eu aconselho que você feche as abas das suas redes sociais para você não ter vontade de ver o recado que chegou ou o que está acontecendo na internet, né? Dica número 3. Tente separar um horário diário para estudo, tá? Se você tem condição de estudar muitas horas por dia, ótimo. Já vou te mostrar como que você vai dividir essas horas e como que você vai estudar, tá? Se você não tem condição de fazer isso, o meu conselho é que você estude, mesmo que seja um pouco por dia, mas que você estude diariamente. O que vai fazer você evoluir é a constância. Eu tive alunos que não tinham condição de pegar no instrumento de segunda a sexta. E aí pegava o sábado quase que o dia inteiro e no domingo descansava, ou pegava um pouco. Só que deu para perceber que esse tipo de aluno ele não evolui tão rápido quanto o aluno que tem a constância de estudar diariamente. E agora essa dica super importante: divida o seu estudo por partes. Durante muito tempo na minha vida, eu estudei de forma autodidata, né? Eu estudava sozinho, eu tinha que me virar. E na época era mais difícil ter livros, vídeos, né, informação
igual hoje em dia. Então eu lembro de eu perder muito tempo dos meus estudos ligando um tecladinho que eu tinha, ligava a bateria eletrônica dele e ficava repetindo desenhos, formatos de escala, estudava padrões, ia subindo a velocidade. E bem dizer, todos os dias eu treinava isso. Porém, quando eu tinha a oportunidade de improvisar, tocando junto com alguém, o meu improviso soava como um exercício, né? Como um robozinho fazendo ali aquelas frases que eu treinava durante todo aquele tempo. E soava nada musical, né? Soava como exercício. Então não é porque você melhorou a sua técnica que você vai improvisar bem, né? Então o meu conselho, vamos supor que você tem 2 horas e meia por dia para você estudar. Eu escolhi esse horário porque nós vamos dividir esse estudo em 5 partes, tá? E aí você vai perceber que parece que 2 horas e meia é muito para você estudar, mas quando você divide por partes, fica apenas 30 minutinhos para cada parte, né? E aí eu aconselho você estudar 30 minutos de harmonia. E como que você vai estudar harmonia? Logicamente que depende do nível de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, né? Mas se você já estudou tudo que eu vou comentar, ótimo. Se não estudou, já fica como sugestão para você priorizar essas matérias, né? Então, falando primeiramente da formação dos acordes. Escolha um dos 12 tons que existem. Se você toca violão ou guitarra, vamos falar de sistema Caged, né? Escolha um dos 5 modelos do Caged. E assim que você escolheu o acorde e a região, você pode fazer os tipos de tríades diferentes, passando por esse acorde maior, menor, diminuto, aumentado. Depois pegue esse mesmo acorde e passe por tipos diferentes de tétrades, fazendo esse acorde maior com sétima maior, maior com sétima maior e quinta aumentada, menor com sétima maior, menor com sétima, maior com sétima menor e quinta diminuta, maior com sétima menor e quinta aumentada, maior 7, menor 7 com quinta diminuta. Depois disso, passe para as extensões, né? Antigamente a galera chamava de acordes dissonantes, e eu cheguei a ensinar muitas pessoas dessa forma. Mas acaba sendo contraditório, né? Dissonante vem de coisa que não combina, e nós estamos jogando extensões nos acordes, e os acordes passam a soar muito mais interessantes, bonitos. Então eu prefiro dizer que são acordes com extensões. E aí você pode pegar o acorde que você escolheu e fazer ele sus2 ou maior com nona. E por que não, também menor com nona. Você pode também fazer esse acorde que você escolheu sus4 ou maior com 11ª ou também menor com 11ª. Você pode pegar também esse acorde que você escolheu e fazer inversões, né? Passando pela terça no baixo, quinta no baixo, sétima no baixo, tanto na forma maior quanto no menor. Se você quiser explorar ainda mais esse assunto, dá para você combinar extensões, né? Por exemplo, uma tríade com 2 extensões, Dó maior com sexta e nona. E eu tenho certeza que você já se deparou em cifras, em músicas, que tenham tétrades com extensões e às vezes até a inversão no mesmo acorde. E quando você perceber que existem tipos diferentes de empilhamentos, como empilhamento Fusion 1, Fusion 2, acordes drop, aí você vai perceber realmente que apenas 30 minutos para estudar tudo isso é muito pouco. Ainda no estudo de harmonia, existe uma forma de você estudar que é muito divertida, né, e prazerosa, que é tocando músicas que sejam desafios harmônicos para você. Normalmente, músicas com acordes difíceis você vai encontrar no samba, no jazz, na bossa nova. E aí você pode deixar o estudo de repertório como, de repente, uma segunda parte do seu estudo. E uma coisa acaba sendo um reforço da outra, né? Você está estudando harmonia quando você está estudando repertório.
Mas existe também aquele tipo de repertório que é um repertório mais técnico. Por exemplo, você que é guitarrista e vai pegar aí um tema de country. Vai ser um baita estudo de palhetada híbrida e de técnica, né? Então, quando eu digo estudar repertório, o meu conselho é que você seja eclético, tá? E faça anotações, tá? Porque eu estou falando por experiência própria. Quantos temas de violão erudito ou chorinho, por exemplo, que eu já não aprendi, que eu já estudei e que hoje em dia, se for para eu tocar, eu tenho que reaprender. E a mesma coisa vale, por exemplo, para música instrumental de guitarra. Quantas músicas que eu já não tirei dos meus ídolos, como Steve Vai, Kiko Loureiro, Andy Timmons, Joe Satriani e etc. E pelo fato de não estar estudando isso direto, tocando direto, tudo ou quase tudo foi esquecido, né? Então eu te aconselho você fazer anotações, né? Das músicas que você toca de chorinho, músicas que você toca de erudito, música que você toca de MPB, de blues, de jazz, de country, enfim, para que isso não caia no esquecimento e você futuramente tenha que reaprender, né? Perder tempo lendo de novo partituras ou tirando de novo músicas que você já sabia tocar. Pessoal, entenda também que a ordem que você vai estudar depende também da sua motivação, da sua gana que no dia você está, né? Tem dia que eu estou super animado a colocar playbacks e brincar de improvisar. Então comece por essa parte, né? De repente, se você vai começar por uma parte que você acha mais chata, pode ser que você não consiga concluir as 5 etapas do estudo, né? Então, a ordem aqui é o de menos, tá? O importante é passar pelas 5 partes. Terceira parte do estudo, a parte da teoria musical. Não adianta você ter uma técnica boa, mas na hora de conversar, falar sobre músicas, você falar besteira. Então, é super importante ler bastante livros sobre música, sobre teoria musical. E eu destaco aqui 2 livros importantes para você estudar. Um é o Pozzoli, que é sobre solfejo rítmico, né? Estudar as divisões rítmicas, entender bem sobre isso. Outro é o Bona, que é sobre o solfejo melódico. Mas não podemos descartar livros como, por exemplo, a Harmonia e Improvisação do Almir Shediac, que tem um conteúdo gigante, muito importante. E esse é um momento do estudo que você pode estudar sem o instrumento na mão, então não fica tão maçante, tão cansativo. Eu até costumo falar com alguns alunos meus para substituírem, de repente, o uso do celular no banheiro por um livro. Enfim, cria aí sua estratégia, mas é super importante estudar também a teoria musical. E temos também agora a parte técnica, né, de estudar a técnica. E para treinar a técnica, é super importante você estudar com metrônomo. Seja usando o metrônomo do YouTube, né, apenas o áudio, ou o próprio metrônomo, né? E aí, nesse momento, convém estudar exercícios de palhetada, passando por exercícios de sweep, exercícios de palhetada alternada, exercícios com economic picking, exercícios de palhetada híbrida e fingerstyle. Nessa mesma parte do estudo, eu costumo aproveitar para passar os desenhos, os shapes de arpejos tríades, arpejos tétrades em diferentes regiões, os desenhos dos modos gregos, né, gerados pela escala diatônica maior, pela escala menor harmônica, pela escala menor melódica, os modos ou inversões da pentatônica, os intervalos melódicos, alguns padrões, alguns riffs, e tudo isso dá para você ir fazendo e mudando, ao invés de mudar o metrônomo, mudar a divisão rítmica, né? Estudou em semínima, passa para colcheia, passa para tercina, para semicolcheia e vai subindo, né? E de preferência controlando tudo isso na planilha que você recebeu aí no PDF. Anotou alguma coisa nessa planilha? Por exemplo, desenho do modo jônico em tercina em, por exemplo, 180 BPM. Data, dia tal do tal. Esquece a planilha, continue estudando durante alguns meses
Depois de 3 ou 6 meses, dê uma consultada na planilha e veja qual o tanto que você evoluiu em andamento, né, em BPM, naquela mesma ideia, naquele mesmo exercício. Para finalizar, é super importante também você ter um momento, que esse momento eu acho que é o mais prazeroso, o mais divertido, e que é o momento que você vai juntar tudo que você estudou na parte de harmonia, na parte técnica, na parte da teoria musical, e você vai transformar tudo isso em música, né? Que é o momento da improvisação. E tenha desde já na sua mente de que improvisar não é somente você aplicar os arpejos e as escalas no lugar certo. É você criar frases. É você interpretar frases. É momento de você pensar em motivos. E aí eu já paro aqui para te explicar o seguinte: se nesse vídeo em algum momento teve alguma coisa que eu falei que você não entendeu, que você não está 100% naquele assunto, corre atrás, vai estudar, né? Por exemplo, se você estuda improvisação, mas não sabe o que é motivos, você está deixando de usar a coisa mais importante, na minha opinião, da improvisação. Não cometa erros de, por exemplo, gostar de um playback na internet e viciar nesse playback a ponto de só tocar com ele, né? Porque senão você vai se familiarizar com as escalas e arpejos numa determinada tonalidade, e quando passar para outro tom, você vai tocar pisando em ovos, né? Sem segurança. Então, estude. Nesse momento do estudo de improvisação, passe por todas as 12 tonalidades. E mais, não estude apenas no estilo que você gosta de improvisar. Coloque playbacks em estilos diferentes. Playbacks de blues, playbacks de fusion, playbacks de rock, playbacks de balada, enfim. Você vai perceber que para tocar bem cada um desses estilos, você tem que ouvir também o estilo para você pegar o sotaque. Enfim, cada um desses assuntos que eu toquei são assuntos que para você tocar muito bem vai exigir muita dedicação, muito tempo. Então não faça como eu, que perdi muito tempo da minha vida estudando de forma errada por não ter a informação e acesso a esses conselhos que você está ouvindo, que na minha opinião são preciosos. Então é isso, espero ter te ajudado. Se você ainda não me segue, vai lá no Instagram, no YouTube, Juninho Abrão. Muitos outros vídeos lá legais de aula, legal de som. Eu tenho 2 CDs gravados com participação de muita gente boa aí do cenário instrumental nacional. E todos esses trabalhos estão nas plataformas digitais. Vai lá, dá uma ouvida, dá essa moral aí pra gente. E qualquer dúvida, deixa o seu comentário aí. Grande abraço, fica com Deus, valeu!